Atos Igreja, somente a Escritura. Aleluia, graça e paz a todos. Vocês que estão ouvindo, vocês podem ser edificados, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você vai poder ser edificado com a palavra, porque a palavra é viva. A palavra, ela traz aquilo que necessitamos para todas as horas, porque a palavra, ela nos dá momentos oportunos da nossa vida, o auxílio, o socorro que necessitamos. Nós vamos estar ministrando a palavra, porque a palavra de Deus é a única forma de renovarmos a nossa mente, nossos pensamentos e ter uma vida digna, íntegra, como o Senhor, Ele nos proporcionou no Calvário. Porque em Cristo nós temos acesso a uma nova vida, um novo estilo, um novo caminho, algo que é superior a isso que nós pensamos, pedimos e até, às vezes, queremos, desejamos no nosso coração, mesmo sendo algo lícito, mas às vezes não é aquilo que necessitamos ou aquilo que convém. Então, precisamos, por meio da palavra, entender essas coisas para que possamos viver uma vida plena, segundo a vontade de Deus. Então, você que está ouvindo, você que vai ser abençoado nessa tarde pela palavra, abra lá sua Bíblia em Isaías 30, 10. Isaías 30, 10. Isaías 30, 10 diz assim. Esse versículo, para não ler assim de bolo, o pessoal de Israel que estava em rebelião, que estava contra Deus, eles chegou a esse ponto de falar essas coisas, e eles dizem assim: dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, nos diga o que é certo, não diga a gente o que é certo, falem de coisas agradáveis, mentiras, esqueçam a verdade, saiam do caminho estreito, parem de nos falar do Santo de Israel. O que é que ele estava falando com isso? O que é que ele estava dizendo com isso? Que eles não queriam saber da verdade, eles não queriam mais conversa com Deus, eles não queriam papo com o que era certo, eles queriam viver enganado, viver de todo jeito, viver como bem entendesse. Eles se levantaram e disseram: ei, parem de dizer a gente o que é certo, parem de dizer a vontade de Deus para a gente, deixa a gente viver na bagaceira. E o que é que eu quero trazer nessa tarde como palavra, para que possamos viver uma vida segundo Cristo? Nesse versículo mostra que as pessoas levaram mais em conta suas vontades, seu ego, sua forma de agir, viver e pensar, e a forma que eles achavam e bem entendiam que era certo. Eles não quiseram saber da vontade de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus disse. Eles preferiram ser enganados, eles preferiam ouvir mentiras. Quando a gente vai para o Novo Testamento, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então eles queriam ser instruídos por quem? Por Satanás. E o que é que essa mensagem nos traz? Que o nosso ego é o nosso maior inimigo. O nosso desejo pessoal, o eu no centro, o ser uma pessoa egocêntrica, é o nosso maior inimigo. Paulo cita nas suas cartas que nós não devemos ter por inimigo os seres humanos, a carne e o sangue, mas devemos se levantar contra as autoridades espirituais, os demônios, aqueles que se opõem a Cristo, a palavra. E o nosso ego, ele não quer ouvir correções, ele não quer ouvir o que Deus traz, ele não quer ouvir o que é para ser feito, porque nós estamos sempre no centro, nós estamos sempre certo. Aquilo que eu faço é lei, aquilo que eu disser acabou-se. Só que nós precisamos entender que hoje em Cristo nós temos um Senhor, e o Senhor fala para nós instruções de vida para que a gente viva bem nessa terra, representando o reino como embaixadores. Então, se você tem um inimigo, se você quer ter um inimigo, tenha você mesmo, tenha seu ego,
Lute contra ele. Para quê? Para que você sujeite ele, sua vontade carnal, à palavra. Nós vamos ver no Novo Testamento Paulo trazendo uma instrução para Timóteo, um pastor novo, um pastor que tinha pouca idade aos olhos dos demais e que até muitos chegaram a faltar a respeito com ele. Porque Timóteo, ele foi instruído a Paulo que não levasse em conta aquilo que o povo falasse e que aqueles que estivessem tendo Timóteo por pastor, respeitasse ele, não levasse em conta a pouca idade dele, mas levasse em conta a prática da palavra que ele fazia, que ele vivia. Então, em 2 Timóteo 3, nós vamos para lá ler essas instruções que Paulo trouxe para Timóteo a respeito de uma vida onde o ego não tem vez, uma vida onde o ego é subjugado. 2 Timóteo 3, esse versículo nos mostra instruções importantes que Paulo passou para Timóteo e que hoje na nossa vida vão fazer com que nós vençamos a carne, o nosso ego e vivamos segundo Cristo. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, na minha Bíblia tem um título, os perigos dos últimos dias. Isso aí não foi a escritura de Paulo, a instrução de Paulo, mas serve para que a gente analise nesses tempos que estamos agora, esses perigos. Versículo 1 diz, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Ou seja, são pessoas egocêntricas, que só pensam em si, em sua vontade e na satisfação da sua carne. Elas só vão amar a si mesmo e ao dinheiro. A Bíblia mostra que existe um senhor do dinheiro que é Mamon, Satanás. E essa pessoa que ama o dinheiro tem por senhor o capeta. Então, se Paulo está mostrando a Timóteo, ei, tenha cuidado, se ligue, se oriente, porque nos últimos dias as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Nesse princípio nós vemos as características dessas pessoas que são egocêntricas, que amam a si mesmo e que têm por Deus a sua imagem. Então, quando olhamos para a palavra, nós vemos Paulo dizendo naquele tempo a Timóteo, ei, fique de olho, porque nos últimos dias essas pessoas vão aparecer de monte, vão aparecer de bolo, e você vai ver em todos os lugares. Quando nós olhamos para outra carta que ele está instruindo Timóteo também, ele diz, olha, muitos vão se fazer de si mesmo mestre, vão ser seus professores, para quê? Para viver do jeito que quer. O que foi que a gente viu em Isaías? Que as pessoas disseram, ei, eu não quero ouvir Deus não, minta para a gente, diga para a gente o que é errado, a gente não quer saber do que é certo não, mas a gente não quer conversa com Deus não, vá para lá com Deus. E hoje, nós vemos isso ou não? É comum ver isso ou não? Então, precisamos entender que existe uma luta, primeiramente com o nosso ego, primeiramente com a nossa carne. Por quê? Quem aqui gosta de ser corrigido? Ninguém. No entanto, a palavra ela é apta para nos corrigir, nos colocar no eixo divino, nos colocar na vontade de Deus. A gente sabe que no nosso meio cristão existem cargos que o Senhor levanta de pastor, apóstolo, mestre, profeta e evangelista. Só que esses cargos não são uma patente, nem tampouco é para ninguém estar se exaltando por conta de um cargo. Aqui
na igreja entre si, as pessoas que têm amizade comigo chamam de Flávio. Eu estou exercendo o pastorado enquanto chega um pastor levantado por Deus para ir cumprir minha missão, aquilo que Deus mandou fazer. No entanto, quem é mais íntimo chama Flávio. Eu deixei de ser Flávio? Não, então pronto, pode chamar. O pastor é um exercício ministerial e você me chamar de Flávio não vai mudar meu título. Aliás, minha função, porque se eu não exercer a função, eu vou ser cobrado de Deus. Mas se você deixar de dizer pastor, não vai mudar, não vai me rebaixar. No entanto, existe uma coisa que é uma linha tênue, que é a falta de respeito. E se alguém chegar com essa falta de respeito, ela vai levar uma repreensão. Mas por questão de intimidade ou de não faltar o respeito, o que é que tem? Nada. Então, essas pessoas que têm esses títulos, muitos se escondem atrás do título para ser o centro. O ego dele sobressai e ele quer muitas vezes aparecer e o Senhor fica em segundo plano. Mas nós precisamos entender que, independente de função, nós temos que exercer a função principal que Deus enviou Jesus, que é a função de ser feitos filhos. Quando nós somos feitos filhos de Deus, nós vamos ter que exercer essa função. Não vai ser ninguém que vai impedir você ou eu de exercer a função de filho. Somos nós mesmos. Quando a gente muda a verdade e começa a agir segundo o nosso ego, nós não vamos estar exercendo a função de filhos de Deus, porque quem é filho de Deus anda segundo os conselhos de Deus, anda segundo a vontade do Pai. Nós precisamos colocar nossa carne subjugada à obediência a Cristo, porque se não for assim, nós vamos estar fazendo sempre a vontade da carne. E Paulo também, em uma de suas cartas, cita: a vontade da carne leva à morte, porque leva ao pecado. A carne deseja o pecado, a carne sempre quer pecar. E se nós satisfazermos essa vontade, cada vez mais nós vamos estar longe da posição de filho. Se nós olharmos para o primeiro filho de Deus, o único naquele tempo, nós vamos ver ele exercendo esse domínio sobre a carne, ele exercendo autoridade sobre a carne. Nós vamos ver Cristo dominando a carne dele, porque a Bíblia relata que ele foi tentado em todas as coisas e em nada pecou. Então ele dominou a vontade da carne dele, e como filho ele exerceu essa função. Não vai ser o fulano de tal que fez algo com você em 1900 e antontonte que vai responder por você diante de Deus. Vai ser você. Aquilo que você fez e aquilo que você não fez, porque Deus é justo. E quando nós estivermos diante de Deus, a gente não vai dar jeitinho não. Nós vamos responder por tudo aquilo que a gente fez e não fez. Deus, Ele tem, como eu falei, se eu não me engano, no culto passado de quinta, Deus tem para cada um de nós um plano e um propósito. Mas cabe a cada um de nós buscarmos conhecer esse plano e o propósito de Deus para que a gente exerça. Senão, nós vamos estar passando tempo e sendo enganados. Mas quando nós entendemos que Deus tem algo para nós na nossa vida, nós vamos buscar conhecer isso para exercer. Continuando a leitura, no versículo 5, diz algo: serão religiosos apenas na aparência. Em outras versões diz: terão a aparência de piedade, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar verdadeira devoção ou verdadeiro amor. Fique longe de gente assim. Versículo 6: entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia, na casa dos outros, e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade.
Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. As pessoas que andam no seu egocentrismo, que andam como sendo seu Deus, um dia elas vão ser vistas como realmente são. É o que Paulo está falando. E que nós possamos abrir os nossos olhos de um entendimento e não cair nessa. Sejamos como Cristo. Sejamos imitadores de Jesus. E assim não vamos ter nossa pessoa como o centro da nossa vida. Mas sim vamos entender que a cada dia temos uma batalha com nós mesmos para dominar nossa carne, subjugar nosso desejo carnal e viver como Cristo. Muitos falam que uma pessoa que fala essas coisas para viver uma vida como cristão, uma vida sem pecar, não ter relações sexuais antes do casamento, isso e aquilo, é um legalista. Mas não, existem pessoas que são aquelas que querem seguir os princípios de Deus. E a Bíblia não é legalista, mas ela tem princípios. Ela mostra como a gente deve proceder, como a gente deve andar, como a gente deve se guiar. E um dos princípios que ela tem é que Cristo seja visto em nós. Foi cantado aqui no louvor que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu seja constrangido. Você acha que uma pessoa egocêntrica vai ter esse pensamento, vai ter esse desejo, vai ter essa vontade? Vai não, porque ela quer ser sempre o destaque. Ela quer ser sempre o outdoor. Olhe para mim, olha eu aqui. Eita, estou eu aqui, olha. Eita, se eu não fizer, ninguém faz. Eita, mas se eu não orar, a pessoa não é curada. Eita, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu isso, mas eu aquilo. E sempre ela vai estar se colocando no lugar à frente para aparecer. Mas nós precisamos lembrar, nós temos um Senhor, nós somos representantes deles, embaixadores, e nós onde estivermos, é para Cristo ser visto e não a gente. É para Cristo ser mostrado e não a gente. O amor de Deus, ele precisa ser visível em nossas vidas, em tudo. E não que olhem para nós, mas que olhem para Cristo quando nós estivermos em determinado lugar, fazendo alguma coisa, agindo. Por quê? A Bíblia relata que Cristo em nós é esperança da glória, a esperança da glória. E a glória de Deus é revelada, é manifesta por meio do sacrifício de Jesus. A graça sendo efetivada, a graça funcionando e nós vivendo o amor. E nós amando. E nós andando na prática desse amor. Continuando a leitura, no versículo 10... Na minha Bíblia tem de novo um título aqui, o apelo de Paulo a Timóteo. No versículo 10 diz assim: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como eu vivo e qual é o propósito de vida. Ou seja, Paulo conheceu o propósito de vida dele, sabia e vivia dessa forma. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e sofrimento suportei. E o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção, de obediência, de santidade, de separação em Cristo, sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação. Paulo está dizendo que para receber a salvação precisa de sabedoria. Então vamos continuar aqui, porque eu não quero chamar ninguém de burro não. Mas é necessário ser salvo, ser sábio, para ser salvo. Quase não sai, é um monte de S, enganchou tudo.
É necessário de sabedoria por meio das Escrituras para ser salvo. Então, aqui no versículo 16, aliás, continua no restinho, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. O 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, nesse versículo bíblico, nesse contexto, nós vemos Paulo instruindo Timóteo a ter cuidado para que essas pessoas não enganem os irmãos na fé e para que ele não seja enganado também. Houve esses dois motivos para que essa carta fosse enviada e chegasse até Timóteo. Para que ele tivesse cuidado com esses enganadores que têm por Deus a si mesmo, que querem ser o centro da atenção, que querem ser aqueles que estão sempre em destaque. E isso é algo que corrói, que mata, que traz para um cristão não a plenitude da graça, mas uma vida de engano, uma vida de sofrimento, uma vida de padecimento, não pelo Evangelho, mas pela sua vontade carnal está em evidência e fluindo. Lá em 1 Timóteo 4,6, vamos para lá, 1 Timóteo 4,6. Paulo diz a Timóteo também que há uma instrução que tem mais futuro e rendimento do que a outra. 1 Timóteo 4,6 diz: se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. 7. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na fé, na devoção, no amor. Versículo 8. Esse versículo fala: o exercício físico tem algum valor. Na versão grega fala que tem pouco lucro, pouco rendimento. No grego, no original. Aí continuando ele diz: mas exercitar-se na piedade, no amor, na devoção é muito melhor. Na versão grega diz que o rendimento é maior, o lucro é maior, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Aí eu pergunto a você, na sua versão aí diz, promete benefício nessa vida também, ou tem outra coisa diferente? O exercício físico para pouco proveito. Aí depois ele diz: mas o exercício da piedade tem proveito para essa vida e para a eterna. Nada de vocês tem diferente? Mas o quê? Mas pronto. A piedade para muito é proveitosa, tendo valor na vida presente e na vida futura, não é isso? Tendo a promessa da vida presente e da futura. Então, o que é que Paulo está dizendo com isso? Que tem mais lucro se dedicar à prática, ao treino, ao ensino, à busca da piedade, do amor. Porque o benefício é nessa vida e na futura. O exercício físico ele tem pouco proveito para essa vida, mas é mais lucro se dedicar ao exercício do amor, porque é nessa e na próxima. E o que é que a prática do amor traz para a gente nessa vida? A manifestação da cura do Espírito. Romanos 8,11 diz que
o Espírito de Deus está em nós e ele vivifica o nosso corpo carnal, nosso corpo mortal. E como é que esse Espírito vai vivificar o nosso corpo mortal se nós não nos dedicarmos à prática do amor, ao conhecimento do amor? O amor foi manifesto em Cristo, então precisamos conhecer essa manifestação plena do amor que foi mostrada, revelada em Cristo, por meio da graça, por meio da palavra. Eu ouvi ontem um relato de um irmão que ele estava falando que foi fazer investimentos na bolsa. E quando ele foi fazer esses investimentos, ele passou um mês estudando 10 horas por dia como é que funcionava o negócio para ele investir. Então, se nós vamos se dedicar à prática do amor, o que é que nós devemos fazer? Se nós precisamos, usando um exemplo da bolsa e usando um exemplo da versão, da tradução grega, do original que diz que a prática do amor tem mais lucro, tem mais ganho. Se nós queremos ganhar mais, o que é que vamos fazer para praticar esse amor? Se, como eu citei o relato do irmão, ele passou 10 horas por dia estudando para investir numa coisa que ia trazer um rendimento natural para ele. E se nós vamos praticar o amor, nós temos que investir esse tempo, essa dedicação aonde? Na busca da fonte do amor, que é Cristo, que está revelado na palavra. Quem de nós já dedicou 10 horas estudando a Bíblia? Ninguém, eu mesmo não. E não que eu saiba que alguém tenha feito esse fato. Eu já vi vários relatos de homens de Deus em oração, se dedicando à oração, vários momentos, tempos. E também ouvi algo que se aproxima próximo a isso do irmão Luciano Subirá, que ele disse que lia a Bíblia muito e tal, e se dedicava a isso. Então precisamos correr nesse alvo. Para quê? Para que nosso eu carnal, o defunto, não venha dominar aquele ser que foi resgatado e levantado em Cristo, em verdadeira justiça e santidade. O novo ser que foi criado em justiça e santidade pela morte de Cristo e pelo senhorio dele na nossa vida, tem que prevalecer esse eu que quer estar sempre no centro. E não sejamos egocêntricos, pessoas que acham que podem qualquer coisa e que só nós sabemos e que só nós temos o direito de falar e tal, não. Mas que atentemos o nosso ouvido para a palavra, porque ela gera fé para nós. É ela a fonte de fé, é ela aquilo que necessitamos para viver uma vida piedosa. No versículo 9, ele diz: essa é uma afirmação digna e todos devem aceitá-la. Uma afirmação digna de toda aceitação. Qual a afirmação? Que a prática do amor tem mais ganho, tem mais futuro, tem mais benefício. Abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. Paulo, dando a instrução aos irmãos de Coríntios, diz assim: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Em grego, o mistério de Deus. Em alguns manuscritos trazem o testemunho de Deus. Versículo 2: pois decidi que, enquanto eu estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo. Nós sabemos pela história pela história bíblica, que Paulo era dedicado ao judaísmo, ao fariseísmo. Ele aprendia muitas coisas, ele sabia várias línguas, ele tinha várias nacionalidades. E o que é que Paulo fala nesse versículo? Eu
decidi que enquanto estivesse com vocês me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. O segredo de Paulo era esse: o poder do Espírito, e não a argumentação, e não a lábia, e não a eloquência, e não a sabedoria humana, mas o poder do Espírito. Porque foi o poder do Espírito que criou essa terra que a gente está em cima. Foi o poder do Espírito que fez Lázaro ressuscitar. Foi o poder do Espírito que ressuscitou a Cristo, o seu e o meu Salvador. Continuando, versículo 5: agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou dos seus governantes, que logo caem no esquecimento. O que é que esses versículos têm a ver com a pregação do ego? Porque se nós nos apoiarmos nesse entendimento, nessa sabedoria humana, nós vamos estar sempre achando que sabemos de alguma coisa, achando que sabemos mais que fulano, que cicrano, que somos melhores porque a gente entende isso melhor que o outro. Só que a sabedoria que vem do poder do Espírito, ela nos leva a uma posição de igualdade no reino. Filhos, e todo filho que tem Deus por pai e vive uma busca na palavra, ele vai viver aquela vida que Deus tem para os seus filhos. Ele não vai precisar estar menosprezando as pessoas, dizendo que é melhor, dizendo que ele faz e desfaz, dizendo que ele acontece e desacontece, dizendo que as coisas funcionam por causa dele. Não, porque ele sabe que quando ele chegar em determinado lugar, quando ele chegar em determinada posição, foi Deus que deu a sabedoria, foi Deus que deu a força, foi Deus que deu a saúde, foi Deus que deu tudo para que ele chegasse ali. Ele não vai ter esse sentimento de: eita, eu sou o cara, cheguei aqui, ó, tá vendo? Eu consegui, tá vendo? Eu não disse a você, você disse que eu era uma pessoa que não ia chegar, que não ia sair do canto, que ninguém faria nada por mim. Mas essa pessoa, quando estiver lá, vai se lembrar: eu cheguei aqui porque Deus me deu tudo isso. Deus me deu essa força, Deus me deu essa sabedoria, Deus me deu condição de eu estar nesse lugar de destaque. Para quê? Para que Deus seja glorificado e não a gente. Para que Deus seja visto, Jesus seja mostrado. Lembrando que tudo vem dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. Então, no versículo 7 diz assim: pelo contrário, a sabedoria a que nós nos referimos é um mistério de Deus. Em grego falamos a sabedoria de Deus em mistério. Seu plano antes secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E aí é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lá em Isaías 64:4 fala isso. No versículo 10 diz: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Em nós foi colocado o Espírito de Deus por Ele próprio. Romanos 5,5 diz que Ele mandou o Espírito Santo para nós.
Então, se esse Espírito está em nós, esse Espírito conhece as profundezas de Deus, os segredos de Deus, está em nós. Para quê? Para que nós conheçamos também. Mas como é que eu vou conhecer se eu apenas quiser conhecer para me promover? Como é que eu vou conhecer se eu não me dedicar à prática da piedade, do amor? Como é que eu vou conhecer se eu não me dedicar a essa vida de filho que Cristo se dedicou? Ah, mas isso é muito tempo, passar 10 horas estudando. Mas para ganhar dinheiro a pessoa faz, e para se dedicar a uma vida de filho de Deus, que tem mais ganho do que esse dinheiro terreno, ninguém faz. Por quê? Porque o dinheiro dá para comprar coisa no mundo. Só que o dinheiro não é o Senhor do crente, o dinheiro não é Senhor do Filho de Deus. O que é o Senhor do Filho de Deus é Jesus Cristo ressurreto. E Ele deseja que a gente se enquadre, se encaixe cada dia mais numa vida onde Ele é o centro, numa vida onde Ele aparece, numa vida onde Ele é manifesto, revelado, e não numa vida onde nós precisamos estar sempre, ai, fulano me machucou, não vou mais não, ai, eu não vou fazer isso por fulano não, porque fulano é ruim. Isso é coisa de menino, isso é coisa de imaturo. Não vão ser essas coisas, essas situações que vão determinar aquilo que Deus mandou a gente fazer, não. É o fato da gente tomar posse disso e agir. É o fato de nós dominarmos nossa carne, pisotearmos elas e esmurrá-lo, como Paulo fala na carta, e viver uma vida de filhos, uma vida na prática do amor. A Bíblia fala que o menino, enquanto é menino, não tem moral para nada, porque quem manda no dinheiro dele é um tutor, é uma pessoa que está responsável. Mas quando o menino cresce, tem direito à herança. E a herança de Deus, nós temos acesso por meio de Cristo. Só que precisamos deixar de ser menino. Senão não vamos usufruir da herança de Deus. E a herança inclui tudo que diz respeito à sua vida hoje e à prática do amor. Tudo. Não é só um taco não é só um pedaço não, é tudo. Continuando a leitura. Versículo 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isto, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é que consegue avaliar? Quem é espiritual, quem deixou de ser menino, quem está se dedicando à prática do amor. Versículo 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então nós temos esse privilégio de conhecer o nosso Pai, de ter intimidade com Ele, conhecer os seus pensamentos. Amém? Então, quando Paulo traz essas instruções, ele vai nos colocando, nos alinhando a uma vida onde Cristo é o centro, onde Cristo é o Senhor, onde Cristo é o alvo, onde Cristo é o objetivo. O nosso objetivo não é ser apenas bem sucedido numa profissão.
Mas se formos bem-sucedidos numa profissão, que Cristo seja glorificado e que Ele esteja lá como destaque, como o que levou aquilo a acontecer, como o que levou aquele lugar, aquela coisa a funcionar. Pule para 1 Coríntios 11 agora. 1 Coríntios 11. Paulo de novo traz uma instrução para a igreja de Coríntios. Ele diz assim: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Então, por que Paulo disse isso? Será que Paulo estava se dedicando à prática da piedade? Será que Paulo estava dando ouvido à palavra? Será que Paulo estava dando ouvido à instrução que Cristo, segundo ele próprio, trouxe para ele? Será que Paulo estava considerando aquela ida na glória que ele foi? Será que Paulo estava considerando essas coisas que aconteceram por causa do poder do Espírito? Ou Paulo estava considerando a pisa que ele levou? As quarentenas menos uma que ele levou de chibatada? As pedradas que quase mataram ele? Os irmãos falsos? Ou então, aqueles irmãos que eram mentirosos e levantavam calúnia contra ele? Será que Paulo estava considerando isso? Ou estava considerando o poder do Espírito? O poder que nos traz esse lugar, essa posição. Com certeza Paulo estava agindo dessa forma, considerando o poder do Espírito. Porque esse poder fez Paulo chegar nesse lugar. Não de destaque humano. Não foi a sabedoria, a eloquência dele que colocou ele nessa posição de ter trazido essas instruções de Cristo, escrevendo quase todo o Novo Testamento, mas sim o Espírito, o poder do Espírito, que colocou ele nessa posição, nesse lugar. E não foi os padecimentos dele que colocou, mas sim o poder de Deus que foi manifesto na vida dele pelo Espírito. Andar como Cristo, ela faz com que nossa vida manifeste essa mudança de estar no centro, essa mudança de querer ser o destaque, para que Cristo seja visto em nós, para que Cristo seja mostrado pela nossa vida, para que nós não precisamos chegar como o mundo dando carteirada, olha, eu sou isso aqui, mas para que quando nós estejamos em qualquer lugar, o mundo veja em nós Cristo e a esperança da glória. Uma mudança que vai fazer com que nós tenhamos uma característica que só o amor traz, que só o amor mostra, que só o amor revela. E não vamos agir como aquele pessoal que Paulo descreveu naquela carta a Timóteo, mas sim manifestando aqueles frutos que Paulo mostra em Gálatas 5, os frutos do Espírito. Nós, quando colocamos nossa vida nessa posição de servos, para andar como Cristo, expressando uma vida de filho de Deus. Por quê? O mundo comumente diz, todo mundo é filho de Deus. Não, só é filho de Deus aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Então, quem tem Jesus como Senhor e Salvador, faz parte de um grupo, de uma filiação, de um conjunto que é diferente do mundo. E se Cristo morreu para nos tirar de um reino de trevas e trazer para um reino de luz, nós precisamos lembrar sempre disso, que nós estamos num grupo que ilumina, que ama, que tem paciência, que revela a verdade e que vive o poder do Espírito. E se nós estamos nesse grupo, é para quê? Para nós acharmos que somos melhores que o povo do mundo, não, é para que o amor seja manifesto, para que Cristo seja visto.
o nosso ego ele precisa ser morto, subjugado à palavra. Porque somente dessa forma nós vamos agir como cristão. Cada dia mais o nosso ego tem que ser esmagado, destruído. Como Jesus fez com Satanás, reduzido a nada, aniquilado. Por quê? Porque não é nós que vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. Nossa vida é dominada por Jesus. Nossa vida, ela é controlada pela palavra. O Espírito Santo, ele está em nós para que nós tenhamos uma vida segundo as Escrituras. As Escrituras, elas não abrem nem para o dinheiro todinho do mundo, não abre para proposta, não abre para coisas que venham querer distorcer. Não, a Bíblia não traz essa opção de ser atualizada, mudada para aceitação. Não, quem quiser tem que aceitar o que está escrito, tanto para que viva uma vida como Cristo, ou para que seja mudado e tirado da vida promíscua, da vida incrédula, da vida que está perecendo, e passe a viver uma vida a qual leva para que hoje, nesse tempo, tenha acesso à sabedoria de Deus, a uma vida plena de graça e uma salvação eterna. A libertação do inferno e daquele lugar de sofrimento eterno e ferrenho. Uma pessoa, ela pode ter fé constantemente, sabia? Mas não quer dizer que a fé dela seja a fé de Deus, a fé que funciona para o lado de Deus. Ela pode estar tendo a fé do Satanás, sendo induzida ao erro, sendo induzida ao engano, sendo induzida para a morte. Nós vemos muitos casos de pessoas, quando vai comer, dizer: eita, eu vou comer esse negócio, vai me fazer mal. Eita, mas isso aqui vai acontecer comigo, vai me fazer mal. E isso vai me fazer mal, isso vai me deixar doente. Eita, eu espirrei. Eita, eu acho que eu vou pegar uma gripe. Está tendo a fé de quem? De Deus? Está tendo a fé do cão. Mas é bom ouvir isso. Nosso ego não aceita, nossa carne não aceita. Mas ela precisa ser subjugada e mudada, para que a gente ande segundo a fé de Deus. O que é que a fé de Deus diz? Receba tudo que eu criei com ações de graça e coma. Receba, pegue, seja, usufrua daquilo que Deus criou e seja feliz. O que é que a fé de Deus diz? Cristo levou toda doença. Então, para que danado você quer pegar uma gripe? Não pega a gripe, manda a gripe para o quinto dos infernos. Não pega ela não, manda ela para longe. Então, o que a palavra pode fazer em nossas vidas, que vai fazer com que a gente sofra e seja uma pessoa que vive triste, amuado, sofrendo, padecendo? Nada, porque a palavra de Deus são boas notícias. E se você recebe uma boa notícia, ela vai lhe matar, ela vai lhe destruir, ela vai fazer você sofrer? Não, ela vai levar você para dentro desse quadro bom, desse lugar bom. Jesus Cristo disse: eu estou avisando a vocês com antecedência para que vocês tenham paz em mim. Se vocês for para o lado do mundo, vocês vão sofrer, vocês vão ter aflição. Mas do meu lado vocês têm paz. Então a Bíblia não se contradiz, a Bíblia é uma só. Então por que vai haver essa balança de eu estou bem, eu estou ruim, eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou sarado? Por que tem essa balança? Porque nós não buscamos essa prática plena do amor, de viver como cristão. Você acha que aquele povo da igreja primitiva não praticava a piedade? A Bíblia mostra que eles tinham tudo em comum, vendiam suas coisas, ajudavam os irmãos. Tinha pessoas que tinham necessidade, mas foram supridos por eles, foram ajudados.
Para quê? Para que todos tivessem a mesma coisa, tivessem tudo em comum. Então aquele povo praticava ou não, amor? Lógico. Se não, eles não estavam andando naquele poder todo. Por que Ananias e Safira morreram mentindo? Porque Deus julgou, Deus pesou a mão? Não, porque eles estavam envolvidos num avivamento, numa unção tão grande, que aquela mentira deles matou a eles, destruiu eles, aquele pecado deles. Como é que você afirma uma coisa dessa? Você vê Paulo dizendo à igreja de Coríntios que viu coisa dentro da igreja de Coríntios que era pior do que estava vendo no mundo. Você já leu isso? Que estava acontecendo coisa dentro da igreja de Coríntios que nem no mundo ele viu. Tamanha safadeza, tamanha desordem. Pai, o filho pegando a madrasta e um monte de coisa desse tipo. E por que aquele povo não morreu? Comparado com Ananias e Safira. Alguma coisa teve. Será que eles não diminuíram essa distância diminuíram não, né? Aumentaram a distância desse avivamento, dessa unção que estava ali naquela igreja de Atos? Por meio de vida distante da vontade de Deus, onde eles eram os caras. Será que não foi isso? Medite. Abra sua Bíblia lá em Romanos 4:5. Romanos 4:5. A única coisa que eu vi a Bíblia falando que mata é o pecado. De Gênesis a Apocalipse. Romanos 4:5. Diz assim: contudo, ninguém é considerado justo com base no seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Salmos 32:1-2. Então, Cristo fez isso por nós, ou não? Cristo encobriu os nossos pecados quando a gente cobriu, né? Aniquilou, jogou no mar do esquecimento, quando a gente aceita Ele como Senhor. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, pecadores, blasfemos, e levávamos uma vida segundo a nossa vontade e desejo. Cristo fez isso por nós. E o salmista Davi estava dizendo: como são felizes essas pessoas. Será que eu tem motivo para estar rindo? Davi não alcançou esse lugar, essa posição, mas nós alcançamos. E ele está dizendo aqui: eita, eu imagino como é que esse povo é feliz, porque teve esse auxílio de Deus. Eles pecaram, Deus perdoou. Então será que temos motivo para viver em alegria? Ou viver chorando, se lamentando, se lamuriando? Versículo 9. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus, ou se estende também para os gentios incircuncisos? Nós sabemos que em Cristo foi estendida. Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo. Por que ele fala dessa circuncisão? Porque naquele tempo esse era um sinal, e hoje o sinal nosso é a circuncisão do Espírito em nosso coração. Continuando, eles são considerados justos por causa de sua fé, e Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados,
mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Então, para que nós tenhamos essa circuncisão do Espírito em nós, precisamos ter fé. É isso que Paulo está dizendo. A alegria de receber algo natural é estampada no sorriso. Ou alguém aqui ganha presente e fica chorando. Não, ganha presente e fica alegre. Então Davi está dizendo, ixi, como é que esse povo deve ser feliz porque receber isso de Deus? E Paulo está dizendo que é necessário ter a fé como Abraão teve para receber isso. Essa alegria, essa salvação, essa circuncisão no coração, porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que é o selo da redenção, a marca. Então, se o Espírito é a marca, o selo, quem recebeu isso deve estar alegre, como Davi fala. A preocupação do dia a dia, as coisas que se levantam, as coisas, as situações do nosso dia a dia, acontece uma coisa em casa, acontece uma coisa não sei aonde, não sei o que, muitas vezes roubam essa alegria de quem é salvo. No entanto, precisamos atentar para a palavra para que essa alegria nunca seja roubada nem tirada dos nossos lábios, da nossa boca, do nosso coração. Porque sabemos que temos um Senhor, sabemos que temos um Deus e Pai, sabemos que Ele pode todas as coisas, e a nossa alegria não vai ser limitada por conta da nossa força, do nosso eu, do nosso ego querer tomar a frente, agir, ajeitar, para que a gente possa resolver. Essas coisas, elas são perecíveis, elas se acabam. Mas aquilo que recebemos de Deus é eterno. Desde o dia que dissemos, sim, eu recebo teu amor, Pai. Jesus, seja meu Senhor e Salvador, seja meu dono. Desde esse dia, nós recebemos uma alegria eterna. O amor é eterno. Mas nós precisamos entender que esse amor veio para que nossa vida seja mudada, não é ficar do mesmo jeito, não. Muitas vezes olhamos e dizemos, não, mas eu deixei de beber, eu deixei de mentir, eu deixei disso e deixei daquilo. Isso aí não é o ápice, não. Precisa-se viver uma vida constante. Para quê? Para que se tenha uma intimidade maior com Deus, uma intimidade maior com o Pai, porque esse é o desejo dele desde o Éden. Você acha que Deus vinha conversar com Adão para quê? Não, no céu não tem ninguém com quem eu conversar, não. Eu vim conversar com tu, Adão. Passar o tempo aqui, a gente conversando. É aquele bicho ali, como é que chama? Você acha que Deus desceu para a terra para conversar com Adão para isso? Não, foi para ter intimidade, relacionamento com ele. Se Deus quisesse apenas conversar para passar tempo, ele estava no céu com uma multidão de anjos lá na frente dele para conversar. Mas ele vinha na viração do dia, a Bíblia mostra em Gênesis. Então é esse contato que Deus quer ter com nós, com a gente. Essa intimidade, essa constância de falar, da gente ouvir, da gente falar, ele ouvir, da gente viver uma vida piedosa, se dedicando à prática da piedade. Continuando, versículo 14: portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Quem vive segundo o ego não vai querer viver uma vida de fé, mas vai querer viver uma vida quebrando a lei, tentando se dar bem às custas dos outros, ter vantagem em cima dos outros, ganhar sempre em cima dos outros. A Bíblia mostra em várias histórias de José, de Jacó, que nos tempos difíceis eles não quiseram tirar vantagem do povo, mas eles receberam uma orientação divina e fizeram algo que trouxe para eles ganho. José conseguiu sustentar a terra naquele tempo vendendo comida para todo mundo, num preço justo. Jacó, no tempo de crise,
O versículo mostra que ele semeou, ele abençoou, e por isso teve ganho. Está vendo que as coisas de Deus é totalmente contrário às coisas do mundo? Se você for conversar com qualquer pessoa que está envolvida com economia, que é economista, sei lá, ele vai dizer: olhe, nesse tempo, pegue seu dinheiro e guarde. Se for investir, invista numa coisa que tem futuro, porque senão você vai ficar passando necessidade. Eu estou falando agora de algo que já faz, sei lá, quase 10 anos, que eu vivo uma vida basicamente e 100% segundo a fé. Por quê? Eu trabalho para pessoas sem contrato, sem saber se amanhã está ou não está, e até hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado. É ou não, Cristo? Porque se não fosse pela fé, a gente já tinha morrido de fome, não tinha o que vestir, não tinha o que comer, não tinha como andar, não tinha como fazer as coisas. Por quê? Naturalmente falando, eu estava vendo que existe um gasto mensal para que uma pessoa, uma família sobreviva. E esse gasto mensal, sabe quanto é? Quase R$1.900, ou seja, 2 salários mínimos. Então, como é que uma pessoa sobrevive com menos que isso? Porque o Senhor faz brotar, não sei de onde. Porque se no natural está dizendo que uma pessoa para sobreviver, para comer, para ter energia, para andar de carro, esse tipo de coisa, precisa de 2 salários mínimos, e uma pessoa que ganha menos, como é que ela sobrevive e tem isso tudo? Foi Deus. Se não fosse Deus, até hoje não estava aqui, não tinha como. E além disso, ainda existe esse ministério aqui, esse prédio, o sustento dele, que vem também de uma parte daí. Então é Deus duplicando, é Deus aumentando. E vai continuar assim, porque Ele é fiel. Ele não se move de acordo com o nosso fazer, mas Ele já se moveu em Cristo, Ele fez. Nós fomos feitos um com Ele quando aceitamos o amor dEle. Em Cristo nós fomos justificados, nós fomos feitos filhos. Então precisamos esse contato, esse alinhamento está fervendo em nós, está agindo em nós, está fluindo em nós, para que a gente tenha fé e fique firme. Não abra assim como a palavra não abre para ninguém. Porque se nós somos da palavra, temos que agir igualmente. Para continuar aqui, no versículo 17, conforme aparece nas escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Isso aqui ele estava falando de quando Deus pediu Isaac. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraquecerá, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Veja só, preste atenção nesse versículo. Embora ele soubesse que o corpo dele estava velho, e o da mulher também, ele sabia, amém? Só que, continuando aqui, cadê? Aqui, versículo 20: em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto
de que Deus é poderoso para cumprir tudo que prometeu. Foi por isso que por sua fé ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, ou seja, em Deus. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Abraão sabia que estava velho, que sua mulher também, e que para ter menino ia ser trabalhoso. Hoje, quando uma pessoa dá um espirro, uma pessoa está acamado, uma pessoa está com febre, o que é que a gente escuta primeiro? Eita, você está doente. Aí a pessoa vai rebater: eu sou curado. Que curado o quê, rapaz? Tu tá mentindo, né? Tu não tá vendo não que tu tá doente. Tu não tá vendo não que tu tá com febre, que tu tá com isso e com aquilo. É ou não é? Não, você não pode ser mentiroso não, você tem que falar a verdade. Você não tá sentindo? É ou não é? Abraão, com 100 anos, tinha motivo para sentir que não ia ter menino, com uma mulher de 90 e tanto, ou era 80 e tanto, sei lá. Tinha ou não? Então, o que foi que ele fez? Ele não, mesmo ele sabendo, ele não considerou. Ele considerou o que Deus disse, o que Deus falou. Então, atim, eita, espirrei. Mas Jesus me curou. Deus disse que eu sou curado. Eu vou considerar isso aqui e não o espirro. O espirro não tem mais poder do que Deus. Então precisamos agir nesse mesmo molde de fé de Abraão, para que a gente tenha o exercício da prática da fé operando pelo amor, e nós deixemos de achar que nós, fazendo as coisas, vamos agradar a Deus. Mas lembremos que Jesus Cristo é o foco, é a prioridade, é quem precisa ser visto, é quem fez tudo por todos e para todos dar glória a Deus, para que Deus seja visto em nós, para que Deus seja notado, para que Deus possa alcançar aquele círculo em quem convivemos. Não somos nós, mas é Deus em nós. Não somos nós, mas é Cristo em nós. Não somos nós, mas é o poder de Deus operando pelo Espírito em nós. O nosso ego não existe mais. Hoje é Cristo na nossa vida. Ego é para o mundo. Ego é para quem não entende a vontade do Pai. Será que Deus tinha ego se Ele quisesse o suficiente para não vir à terra conversar com Adão na viração do dia? Eu sou todo poderoso, eu fiz todas as coisas, para que eu vou perder tempo com esse cabo aí embaixo? Era ou não era? Mas o que Deus fazia? Deus vinha. Por quê? Porque Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer contato. E que o nosso contato seja com o que é bom, amável e de boa fama, a palavra dele. Israel era um povo rebelde, submisso, cheio de safadeza, de cachorrada. No livro de Isaías, Deus fala para o profeta: escreva um memorial, que esse povo é rebelde e submisso, para que ninguém esqueça, para que todo mundo veja. Só que mais um pouquinho para frente ele disse: se vocês se arrependerem, se achegarem a mim, eu estou de braços abertos para lhe proteger, para cuidar de vocês, como uma galinha que cuida dos pintos. Jesus não fala? Muitas vezes Deus quis isso: venha, venha, venha. Só que o povo não quis. Então, se nós hoje, como filhos, tivermos em falta em algo, o segredo está aí: se arrependa e se achega a Deus, porque Ele está lá. Venha, meu filho, venha, venha-se embora, venha que eu vou. Você está comigo agora aqui. Não está com ninguém não, está com Deus logo. Então, que nossa mente comece a clarear, entender que a palavra é real, é verdadeira e funciona. Porque senão a gente vai vir para a igreja somente ouvir uma pessoa falar e contar a história. E cadê funcionando? Cadê?
Matemos o nosso ego e vivamos Cristo. Acreditemos plenamente na palavra, porque ela funciona, ela é viva e eficaz, e ela é quem dá jeito em tudo na nossa vida, inclusive no nosso ego, que nós devemos matá-lo e deixar Cristo resplandecer em nós. Amém? Atos Igreja, somente a Escritura. Acesse nosso site www.atosigreja.com.br.